Você sente que há algo profundamente errado com o sistema, que o jogo parece viciado, mas ninguém mostra as regras. Você trabalha mais, poupa quando pode, faz tudo certo. E mesmo assim, a sensação de que o chão está fugindo sob seus pés nunca desaparece. Não é paranoia, é percepção. Porque enquanto você vive dentro das regras da escassez, existe um grupo seleto que opera sob regras completamente diferentes. Regras que permitem criar dinheiro do nada. Regras que transformam dívida em ativo. Regras que foram legitimadas por uma ideia brilhante. Uma ideia que mudou o mundo. Mas a pergunta que ninguém faz é esta: mudou para melhor ou apenas mudou quem controla? No ano de 1720, a França vivia o colapso de um dos maiores esquemas financeiros da história. John Law, um economista escocês, havia convencido o regente francês de que a riqueza de uma nação não dependia de ouro, dependia de crédito, de papel, de confiança. Ele criou o Banque Generale, emitiu ações da Companhia do Mississippi e prometeu prosperidade infinita. Durante meses funcionou. As ações dispararam. Fortunas foram feitas da noite para o dia. Paris entrou em delírio especulativo. Mas não havia ouro real por trás daquilo. Não havia valor tangível. Apenas promessas impressas em papel. Quando a confiança evaporou, o sistema inteiro desabou. Fortunas viraram pó. O pânico tomou as ruas. John Law fugiu da França disfarçado. E a lição que deveria ter sido aprendida foi esta: quando você desconecta dinheiro de realidade, você cria uma bomba relógio. Mas essa lição nunca foi aprendida. Ela foi apenas adiada. Avançamos para 1933. A Grande Depressão devora os Estados Unidos. 1/3 da força de trabalho está desempregada. Bancos quebram. Fazendas são abandonadas. Filas de pão se estendem por quarteirões. E é nesse cenário de desespero que entra em cena um economista britânico chamado John Maynard Keynes. Ele observa o caos e faz uma pergunta aparentemente simples: por que deixar a economia afundar quando o governo pode intervir? Por que aceitar o desemprego em massa quando o Estado pode criar demanda? Keynes propõe algo revolucionário. Ele diz que, em tempos de crise, o governo não deve apertar o cinto. Deve gastar. Deve injetar dinheiro na economia. Deve construir estradas, contratar trabalhadores, estimular consumo. E de onde vem esse dinheiro? Da dívida. O governo toma emprestado, gasta, estimula a economia e depois, quando os tempos melhoram, paga de volta. Simples, elegante, lógico, imortal. Porque Keynes estava propondo algo que John Law já havia tentado: desconectar consequências imediatas de ações financeiras. Criar um espaço de manobra onde a escassez não se aplicava, onde gastar mais do que se tem não era irresponsabilidade, era política econômica. E os governos adoraram. A Teoria Geral de Keynes, publicada em 1936, não foi apenas um livro de economia. Foi um manual de poder. Ele entregou aos estados uma justificativa intelectual para fazer o que sempre quiseram fazer: gastar sem limites visíveis. Até Keynes, a ortodoxia econômica dizia o seguinte: governos devem equilibrar orçamentos, assim como famílias. Gastar além das receitas é insustentável. A dívida deve ser excepcional, não rotineira. Keynes virou isso de cabeça para baixo. Ele disse que a dívida pública, em certas condições, não é um problema. É uma ferramenta. Porque o governo, ao contrário de uma família, pode sempre refinanciar. Pode sempre emitir novos títulos. Pode sempre encontrar credores. E se faltar credor? O próprio Banco Central compra. É um sistema circular, um loop fechado. E nesse loop a dívida nunca precisa ser realmente paga. Ela só precisa ser rolada, adiada, perpetuada. É como uma mesa de pôquer em que cada jogador pegou fichas emprestadas do próximo. Todos devem, mas ninguém cobra. Enquanto a mesa continuar funcionando, o jogo segue. E o truque de Keynes foi convencer o mundo de que essa mesa nunca precisaria fechar. Mas vamos entender a mecânica oculta. Como exatamente isso funciona na prática? Um governo precisa de dinheiro para financiar suas operações. Educação, saúde, infraestrutura, guerras, programas sociais. Ele arrecada impostos, claro. Mas os impostos nunca são suficientes. Nunca foram. Então o governo emite um título, um pedaço de papel,
ou hoje, um registro digital, que é uma promessa. Essa promessa diz o seguinte: empreste-me dinheiro agora, e eu devolvo com juros no futuro. Quem compra esses títulos? Bancos, fundos de pensão, investidores institucionais, governos estrangeiros e, cada vez mais, o próprio Banco Central. Esse é o ponto crítico. O Banco Central, que teoricamente deveria ser independente, compra títulos do governo com dinheiro que ele mesmo cria. Não há lastro, não há reserva prévia. É criação pura, expansão da base monetária. E isso não é chamado de impressão de dinheiro, porque tecnicamente não é. É chamado de flexibilização quantitativa, ou operações de mercado aberto, ou qualquer outro eufemismo que disfarce a realidade. Dinheiro está sendo criado do nada para financiar gastos governamentais. Agora pense no que isso significa. Se o governo pode sempre emitir dívida e o Banco Central pode sempre comprar essa dívida, então não há limite real para o gasto público. Não há restrição orçamentária séria. Há apenas limites políticos, limites de percepção, limites de confiança. Enquanto as pessoas acreditarem que aqueles papéis têm valor, eles têm. Enquanto os credores acreditarem que serão pagos, eles continuarão emprestando. E enquanto os bancos centrais puderem criar liquidez sem gerar inflação visível, o jogo continua. Keynes entregou aos governos a arma definitiva, a capacidade de adiar indefinidamente o ajuste de contas. E eles usaram. Em 1940, a dívida pública dos Estados Unidos era de 43% do PIB. Em 1946, após a Segunda Guerra Mundial financiada por dívida keynesiana, era de 119%. E o que aconteceu? A economia cresceu. O desemprego caiu. A América se tornou superpotência. Keynes estava certo, ou ele apenas acertou o timing? Se neste momento você está tendo aquele momento, ahá, se o ledger oculto já te fez enxergar o sistema com outros olhos, há só um pagamento que a gente pede. Inscreva-se agora, porque a resposta final é ainda mais profunda. Porque a verdade é que Keynes estava certo em um contexto específico. Uma guerra existencial. Uma economia com capacidade ociosa massiva. Um mundo ainda ancorado, mesmo que parcialmente ao padrão ouro. Mas o que aconteceu depois foi a universalização de uma ferramenta de emergência. O keynesianismo deixou de ser uma resposta a crises. Virou a norma. Governos de todos os espectros políticos adotaram a lógica. Gastar estimula crescimento. Dívida é gerenciável. Austeridade é cruel. E tecnicamente isso não está errado. O problema não é a lógica, é o incentivo. Porque políticos não são economistas desinteressados. Eles são agentes racionais operando sob pressões eleitorais. E o que o keynesianismo fez foi remover a principal restrição ao comportamento político, a escassez imediata. Antes de Keynes, gastar demais significava falência rápida. Depois de Keynes, gastar demais significava crescimento agora e crise depois. Muito depois. Depois da próxima eleição. Depois do próximo mandato. Depois da próxima geração. Olhe para os números. Em 1970, a dívida pública combinada dos países do G7 era de cerca de 40% do PIB. Hoje, ultrapassa 130%. No Japão, é mais de 260%. Na Grécia, já foi de 180% antes do colapso. Nos Estados Unidos, 35 trilhões de dólares e subindo. E essas não são anomalias. São consequências diretas de um sistema onde a dívida se tornou estrutural. Onde o crescimento depende de estímulo perpétuo. Onde a política monetária se fundiu com a política fiscal. Onde o Banco Central não é mais apenas o banco dos bancos. É o financiador de último recurso de todo o aparato estatal. E o mais perturbador? Isso funciona. Até que não funcione mais. Porque a máquina keynesiana tem um requisito absoluto: confiança. Confiança de que a dívida será honrada. Confiança de que a moeda manterá valor. Confiança de que o sistema não entrará em colapso. E confiança é um ativo frágil, invisível. Não aparece em balanços. Não pode ser auditada. Só pode ser sentida. E quando desaparece, desaparece rápido. Pense em você. Cada hora que você trabalha, você está trocando tempo de vida por pedaços de papel. Ou por números em uma tela. E você confia que esses números poderão ser trocados por comida, moradia, segurança, futuro. Mas quem garante isso?
O governo, o Banco Central, a confiança plena da República. E o que sustenta essa confiança? A capacidade de pagar dívidas, a estabilidade da moeda, a previsibilidade do sistema. Mas se o governo está perpetuamente endividado, se o Banco Central está perpetuamente imprimindo, se a dívida cresce mais rápido que a economia, então a confiança está sendo minada silenciosamente. Você não sente de imediato, mas sente na inflação, sente no poder de compra que encolhe, sente na necessidade de trabalhar mais para manter o mesmo padrão. E enquanto isso, quem se beneficia? Quem está mais próximo da torneira do crédito? Governos que gastam primeiro, bancos que intermediam, grandes corporações que acessam capital barato. Enquanto você poupa em uma conta que rende menos que a inflação, eles pegam emprestado a juros negativos reais e compram ativos, imóveis, ações, terras, coisas reais. E você? Você fica com o papel. Keynes não era um vilão. Ele era um gênio tentando resolver um problema real. Mas a ferramenta que ele criou foi apropriada por um sistema que não tem freios, que não tem disciplina, que não tem interesse em pagar. Porque pagar significaria austeridade, significaria cortes, significaria dizer não. E nenhum político quer ser aquele que diz não. Então eles dizem sim. Sim a gastos, sim a estímulos, sim a programas, sim a tudo. E a conta? A conta vai para o futuro, para a próxima crise, para o próximo resgate, para a próxima geração. Keynes disse que no longo prazo estamos todos mortos, e ele estava certo. Mas o problema é que o longo prazo de Keynes é o nosso agora, e nós estamos vivos, e estamos pagando. A arma de Keynes deu aos governos o poder de imprimir dívida infinita, e eles usaram. Não como ferramenta de emergência, mas como modelo de negócios. E agora, estamos todos presos dentro desse modelo. Presos em um sistema onde crescimento depende de dívida, onde dívida depende de confiança, e onde confiança depende de nada quebrar. É um jogo de batata quente em escala global, só que a batata é feita de promessas, e todos estão segurando. E ninguém quer ser o primeiro a largar. Mas alguém vai. Não é questão de se, é questão de quando. E quando isso acontecer, você vai entender por que o ledger oculto existe. Porque compreender o sistema não é apenas curiosidade intelectual. É sobrevivência. A história não se repete. O dinheiro, sim. Curta este vídeo e inscreva-se no Ledger Oculto. A verdade está aqui.